Aí, povo abençoado, estamos aqui mais um dia para nós fazer a explanação da palavra de Deus, fazer um estudo aqui. Como vocês viram aqui no rodapé aqui, o sacrifício de Isaac. Ué, mas por que sacrifício de Isaac? Nós vamos entender, porque a religião aí, ela gosta muito desse tema para fazer campanha, para aplicam isso na vida dos cristãos, dizendo que tem que sacrificar seu Isaac, fazer sacrifício, só que o sacrifício que eles pedem é em dinheiro. Daí diz assim como fazer o sacrifício de Isaac. Mas tudo isso visando lucro. Muitas igrejas aí, se você entrar hoje, tem essas campanhas aí. E nós vamos falar sobre o sacrifício de Isaac. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Então nós vamos dar uma percorrida nesse tema hoje aí. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o sacrifício de Isaac. Então, vamos ler aqui em Gênesis 22, capítulo 22, versículo 2. Que diz assim: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em seu holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então aí está pedindo o sacrifício de Isaac. Está pedindo a Abraão o sacrifício de Isaac. Gênesis 22, 12. Aí, né, tem tudo os capítulos aí, se você quiser acompanhar aí. Aonde que ele fala que leva a lenha, né, leva o cutelo, e só não leva o cordeiro para o holocausto. Mas vamos no versículo 12, que diz: Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. E aqui nós vamos dar uma parada e vamos dar uma corrida aqui no tema. Abraão, ele sacrificou Isaac? Não, não sacrificou, porque Deus, ele não se agrada de sacrifício, abençoado. E aí, a religião evangélica aí pegou esse tema, esses textos como verdade e aplica na vida dos crentes, para que tem que sacrificar o Isaac, porque tem que ser no sacrifício. Mas será que Deus gosta de sacrifício, abençoado? E o povo acredita nisso, é desumano isso. Ele acredita, né, nessas falcatruas que colocam na vida dos crentes, e eles acreditam nessas coisas aí como verdade. Mas está na Bíblia, abençoado. Isaac não foi sacrificado. Então, apanhando isso como campanha, como tema de campanha, isso é uma heresia contra a palavra de Deus, contra Deus. Porque Deus, ele não sacrificou, não deixou sacrificar Isaac, porque Deus, ele não tolera sacrifícios humanos, pessoal. E os crentes ficam aí fazendo nas igrejas hoje, aí dizendo que tem que fazer a campanha do sacrifício de Isaac, sacrificar o seu Isaac, mas querem dinheiro. E o povo acredita nisso. Eu acreditei muito nisso também. Mas precisamos entender, ler a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz. Vamos seguir em frente? Efésios 4,14.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso é um engano, abençoado. Eles ponharam isso como doutrina nas igrejas, então fazem campanha. Abençoado. É engano isso. A própria Evangelho fala isso, Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, estão fraudando, ganhando dinheiro em cima dos evangélicos e dos crentes, e eles ainda acreditam que isso é uma verdade, abençoado. Meu Deus, quanta falta de entendimento. Oséias 6,6, porque eu quero misericórdia. Olha só o que está dizendo em Oséias 6,6. Eu não estou nem no Novo Testamento, estou ainda no Velho Testamento. Oséias 6,6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. E hoje, aí nas igrejas evangélicas, eles fazem o quê? Eles fazem mais holocausto, mais sacrifício do que tem misericórdia, porque os pastores não têm misericórdia das ovelhas, ficam aí tosqueando as ovelhas nessas campanhas aí, arrancando dinheiro dos abençoados aí, e eles com a mente fechada não entendem essas coisas. E eles dizem que tem que fazer, sacrificar o Isaac, porque o sacrifício agora é em dinheiro. Abençoado, não caia nessas heresias, abençoado. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, obedecer, abençoado, é melhor que sacrificar. Mas os evangélicos aí, eles sacrificam e não obedecem à palavra de Deus. É isso que acontece nas religiões hoje em dia aí, nessa é um sistema religioso que eles criaram como doutrina essas coisas e aplicam na vida do povo, e o povo ainda acredita nisso, abençoado. É tremendo essas coisas. Eu fui enrolado muito tempo com isso, acreditava nisso, mas um dia o Espírito Santo de Deus abriu o meu entendimento e eu comecei a entender esta palavra de Deus, comecei a ler. É somente ler, abençoado. É somente ler. Mas os povo aí não lerem a Bíblia. Eles lerem versículos, um pedacinho lá e lerem por cima e não querem saber e acreditam em tudo que falam. Não procuram ter entendimento dentro da Bíblia. E nós estamos aqui só fazendo entendimento dentro da palavra. Mateus 25:9. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja acaso que nós falte a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai-o para vós. Aqui está falando das 10 virgens, abençoado, da passagem das 10 virgens, que as prudentes levaram azeite consigo, e as loucas não levaram. E o que eles fizeram? Mandaram ir comprar. E hoje, o povo aí estão na mesma coisa. Estão comprando um Deus que não se vende, abençoado. Estão sendo enganados, porque Deus ele não se vende. O milagre de Deus não é comprado. O milagre de Deus é por fé na nossa vida. Mas o povo, ele paga para acreditar que vai receber um milagre. Bem que a Bíblia diz que por falta de conhecimentos o povo de Deus seria enganado.
iam sofrer. E isso está acontecendo. Estão aí pagando, estão fazendo aí campanhas, buscando a Deus onde Ele não está. Por falta de entendimento, não conhecem a Deus, não obedecem esse evangelho. Hebreus 10:4, porque com uma salvação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, com um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados, abençoados. Nós somos santificados para sempre. Mas eles não acreditam nisso. Eles têm que fazer sacrifício, eles têm que ir fazer lá o sacrifício de Isaac, a campanha dos 300 e assim vai, abençoado. Eles não creem no que a Bíblia diz. Eles acreditam. Que campanha não tem na Bíblia, não é bíblico, abençoado. Não existe campanha, não existe corrente na Bíblia. Eles pegam versículos de texto lá do Velho Testamento e colocam como verdade e o povo acredita nisso. Marcos 11:16. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Então o templo de Deus, na época lá em Israel, não podia nem levar um vaso pelo templo. E hoje aqui o que eles fazem no chamado templo, porque templo não existe mais, templo de Deus são eu e você que está me assistindo, que somos templos de Deus. Tem o vídeo aí no canal também. Então Deus não se busca em lugares, Deus está em nós, abençoado. Marcos 11:17. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. É o que está acontecendo hoje nessas chamadas igrejas. Estão fazendo negociação, é um comércio, vendendo, comprando e vendendo nas igrejas hoje em dia. Que na verdade não seria a igreja, porque a igreja somos nós. Então eles têm um templo lá, onde nem Deus habita nesses templos, abençoados. Eu tenho vídeo aí no canal também mostrando na palavra que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Deus não habita lá mais lá. Estão no engano, na verdade. Estão no engano porque não entenderam o Evangelho de Cristo. Atos 20:29. Porque eu sei, isto que depois da minha partida, ele está falando isso aos seus discípulos, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então isso que eles fazem, como o sacrifício de Isaac, eles são lobos que estão aí tosqueando o rebanho do Senhor, e o rebanho, por não conhecer, não ter conhecimento da palavra de Deus, não estudarem a palavra de Deus, não procurarem saber o que está escrito, se é verdade, eles vão acreditando nessas coisas, nesses papos furados aí, e ficam aí fazendo sacrifício, aí estão sendo tosqueados e estão comprando aí milagres. Deus, ele não se vende, abençoado. Deus não se compra com dinheiro. Milagre não se conquista com dinheiro. Não existe isso na Bíblia, abençoado. Tito 1:16. Confesso que conhecem a Deus. Eles confessam, falam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras. Fazendo hoje obras são obras mortas hoje, porque as obras humanas não servem, não tem valor nenhum diante de Deus. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou falando, não. É o que a Bíblia diz. Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então eles não servem a boa obra. Eles estão nas obras do sacrifício ainda lá antes da cruz de Cristo. Eles não entenderam que Cristo ele fez o sacrifício e ele retirou todas essas coisas aí que eles praticam aí nas chamadas igrejas aí, nesses templos aí,
que templos não existem mais, porque o último templo, Jesus profetizou a destruição lá em Jerusalém e foi destruído. E depois daquele não existe mais. Biblicamente, se for, é só templo que são vidas. Depois disso, no novo pacto, depois da cruz, são templos que são vidas. Esses são os templos que Deus escolheu. E mesmo que construam mais 2, 3 ou 10 templos em Jerusalém, não tem valor dentro das Escrituras, porque as Escrituras, elas dizem que templo por Deus escolhidos é o ser humano, é eu e você, abençoado. Romanos 3:21, mas agora se manifestou sem a lei. Que lei, abençoado? A lei de Moisés do Antigo Testamento. Jesus, ele se manifestou sem a lei. Jesus não trouxe nada da lei do Velho Testamento para cá. Quem trouxe o Velho Testamento para cá, as leis de Moisés para cá, foi os pastores, os religiosos aí da religião, aí, do sistema religioso. Mas agora se manifestou sem a lei. A justiça de Deus tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, Cristo, ele se manifestou sem a lei. E isso tendo como testemunha, a justiça de Deus tendo como testemunha da lei e dos profetas. Então foi testemunhado pela lei, pelos profetas, e Cristo não trouxe lei, Cristo não trouxe nada das obras. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente, pagando preço? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Então ele nos justificou gratuitamente, não precisa pagar preço, não precisa fazer campanha, não precisa pagar dízimo, não precisa pagar nada, abençoado. É gratuitamente. Se você paga, você está dando dinheiro ao homem, não está dando. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do teu sacrifício. Porque se ele precisar depender do homem, então ele não é Deus. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a redenção estava em Cristo Jesus. Quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, ele nos justificou gratuitamente, sem pagar nada. Ah, irmão, mas eu tenho que fazer um sacrifício para Deus ver que eu estou fazendo. Deus não está nem aí para o teu sacrifício, abençoado. O sacrifício maior foi Cristo na cruz do Calvário. Se Deus dependesse do homem por sacrifício, ele não tinha colocado seu filho lá na cruz. Então o teu sacrifício não serve para nada, abençoado. É o homem que está lucrando com o teu sacrifício. Romanos 3:26, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se você está fazendo obras, se você está fazendo campanha, se você está fazendo a campanha de Isaac, o sacrifício de Isaac, a campanha de 7 quarta-feira, correndo não sei das quantas lá, tempo obras mortas, abençoado. Deus justificou gratuitamente e você não crê no sacrifício da cruz, então. Mas o religioso, ele segue o que dizem para ele, não o que está escrito na Bíblia. Então fazer um religioso entender isso é praticamente quase impossível, abençoado. Marcos 11:15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E isso já acontecia lá no templo, em Jerusalém. Então, expulsou os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, eles já negociavam nessa época. Cristo derrubou, quebrou tudo lá. Por causa disso que estavam negociando. Quem fazia isso? Os sacerdotes, abençoados, dentro do templo. Por isso
que Deus, ele não deixou mais templo, não deixou mais igreja, como o templo feito lá de tijolo. Mas não, eles desfazem tudo aquilo que Jesus fez, faz tudo o contrário, foram lá construir um monte de templos aí, que estão enriquecendo aí, e estão dizendo que é em nome de Deus ainda. Mas um dia isso vai acabar, pessoal. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, ou é para juntar tesouro na terra? E o que eles estão fazendo? Construindo igreja, ficando rico, andando de carro novo. Ah, você é contra andar de carro novo? Não. Contanto que você compre e pague com o teu dinheiro, faz o que você quiser, é teu dinheiro. Quiser doar também, é teu. Mas ocultar entendimento do evangelho aos cristãos, isso é crime, abençoado. Isso é um crime. E pior, diante de Deus, ainda usando o nome de Deus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam. Então estão acumulando tesouro aqui na terra e estão dizendo que estão fazendo isso em nome de Deus ainda. E ficam bravos ainda quando eles soubem essas verdades. Mateus 6,20. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então é conhecimento, abençoado, é entender essa palavra de Deus, é entender a Bíblia, é entender o Evangelho de Cristo, é reconhecer o sacrifício da cruz. Mas eles não, eles vivem no sacrifício, vivem fazendo obras mortas, que não vale de nada, mas eles continuam ainda ouvindo o que o homem diz, o que o homem faz, e eles concordam. 1 Coríntios 15:28. E quando a todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja comprado com sacrifício? É isso? Não, abençoado, Deus não quer teu sacrifício, é que Deus seja tudo e em todos. Deus, ele tem que ser tudo em nossa vida e em todos, abençoado. Mas enquanto você estiver aí vivendo no Velho Testamento, vivendo antes da cruz, Cristo, ele não está presente, você não tomou conhecimento de Cristo, abençoado. Então, daqui a quando todas as coisas ali estiverem sujeitas a Cristo, na verdade, então também o mesmo Filho se sujeitará a Deus, que é aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Hoje Deus, ele é em tudo em nossa vida, abençoado. Ele está em nós, ele está em nossa vida, ele já fez todas as obras. Nós temos que viver o reino de Cristo, viver o reino de Deus e viver em perfeita harmonia, sem precisar de sacrifício nenhum, abençoado. Mas os pastores, os teólogos implantaram na vida dos cristãos que você tem que pertencer a uma denominação, que isso não existe na Bíblia, tem que pertencer a um grupo de cerimônia na igreja, que também não existe no Evangelho de Cristo. Cristo, ele fez todas as obras. Hoje nós temos que entender o que o Evangelho diz sobre a nossa santidade, que foi ele que fez, não é que nós somos santos, mas foi ele que nos santificou pela sua palavra e pelo seu sacrifício. Então, abençoado, você que faz essas obras aí, essas campanhas, sacrifício de Isaac, campanha dos 300 e fogueira não sei do que, e abençoado, deixa de ser enganado, leia esta palavra, entenda o que está escrito na Bíblia e deixa de ser levado por ventos de doutrina que doutrinaram os cristãos, os crentes, com coisas que a Bíblia não concorda, com que Deus não concorda. Então dizer que tem que fazer sacrifício em dinheiro, fazer sacrifício de fogueira, fazer corrente, não sei das quantas, isso
é contra essa palavra de Deus, abençoado. Deus não está nem aí para isso. Então você vai estar fazendo obras para homens, para ministérios, está servindo o ministério, ele não está servindo a Deus. Porque Deus nunca mandou fazer isso, abençoado. Fique todo com Deus aí. Se inscreva no canal aí, para que você receba mais vídeos, mais entendimento da palavra de Deus. E eu estou fazendo mais vídeos aí, e saindo os vídeos vai sair para vocês aí. Então se inscreve no canal aí e acompanha aí na tua Bíblia tudo aquilo que eu falo aqui, eu mostro aqui na palavra do Senhor. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo.